Se você acordasse amanhã e visse nos noticiários que uma terceira guerra mundial começou, como reagiria? No fundo, muitos acreditam que esse dia nunca chegará. Mas a história nos ensina que todas as grandes guerras começaram assim, com a sensação de que nunca aconteceriam. O mundo vive em equilíbrio, mas um equilíbrio frágil. Guerras menores acontecem o tempo todo, mas são contidas. O que impede que um conflito se torne global? Políticas internacionais? Tratados de paz? Ou apenas medo? A verdade é que estamos apenas um erro, uma provocação ou um momento de desespero de uma guerra que poderia apagar a civilização como conhecemos. Um ataque terrorista. Um erro de cálculo militar. Um governo pressionado a tomar uma atitude drástica. Uma escalada de tensões entre potências nucleares. Seja qual for o motivo, a Terceira Guerra Mundial começaria assim, com um único disparo. E a resposta seria imediata. O primeiro ataque. Quando a primeira ogiva nuclear for lançada, o mundo terá minutos para reagir. Satélites militares identificariam um míssil. Alertas soariam nos centros de comando das nações mais poderosas do mundo. O que fazer? Derrubá-lo? Acreditar que foi um erro? Negociar? A história nos mostra que, sob pressão, líderes tomam decisões rápidas, e geralmente catastróficas. Se um país percebe que foi atacado, ele não tem tempo para verificar detalhes. A resposta vem em forma de um contra-ataque massivo. Mísseis são lançados de submarinos, bases terrestres e bombardeiros aéreos. Em menos de uma hora, dezenas de cidades são alvos. Nova York, Moscou, Pequim, Washington, Londres, Paris. Cidades inteiras desaparecem num piscar de olhos. Não há tempo para evacuar. O impacto inicial já seria o suficiente para dizimar centenas de milhões de vidas. O dia do juízo final. Uma explosão nuclear não é como uma bomba comum. O calor gerado no epicentro da explosão pode ultrapassar milhões de graus Celsius. Qualquer coisa no raio inicial simplesmente evapora. Pessoas, prédios, pontes, veículos. Tudo se torna poeira. A luz gerada pela explosão é tão intensa que, mesmo a quilômetros de distância, pode cegar permanentemente quem olhar diretamente para ela. O vento nuclear viaja a mais de 1000 km por hora, destruindo tudo em seu caminho. Quem sobrevive à onda de calor e à força destrutiva é atingido por uma chuva de partículas radioativas. A radiação penetra nos tecidos humanos, altera o DNA e causa doenças fatais. Não há para onde correr. Os hospitais que sobraram entram em colapso. Socorro! Nenhum país pode ajudar o outro, porque todos estão enfrentando o mesmo inferno. O inverno nuclear. Se uma guerra nuclear começasse, o pior ainda não seria a destruição inicial. O verdadeiro pesadelo viria nos meses seguintes. Quando centenas de bombas explodem, toneladas de poeira e fuligem são lançadas na atmosfera. O céu escurece. O sol desaparece. A temperatura global despenca. Esse fenômeno é chamado de inverno nuclear. Sem luz solar, as plantações morrem. A fome se espalha. As cadeias de suprimento colapsam. O que restou da humanidade começa a lutar por comida e água potável. Os oceanos ficam contaminados. A chuva se torna ácida. O ar carrega partículas que envenenam lentamente quem respira. Não há mais governo. Não há mais leis. Apenas grupos isolados tentando sobreviver em um mundo irreconhecível. A nova idade das trevas. Se a humanidade não for extinta imediatamente, ela mergulhará em um período de trevas. As cidades destruídas se tornam túmulos gigantescos. Pequenos grupos de sobreviventes vagam por ruínas, enfrentando doenças, fome e radiação. Bunkers subterrâneos podem oferecer abrigo temporário, mas por quanto tempo? O que acontece quando a comida acaba? E o oxigênio? E a esperança? O maior inimigo agora não é outro país, mas o próprio ser humano.
Grupos armados controlam os últimos recursos. O canibalismo se torna uma realidade. O mundo retorna a um estado primitivo. O conceito de nação desaparece. Não há mais bandeiras. Não há mais fronteiras. O que resta é apenas a luta pela sobrevivência, a qualquer custo. O destino da humanidade. A grande questão é: e isso poderia realmente acontecer? Infelizmente, a resposta é sim. Hoje, existem mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo, o suficiente para destruir o planeta várias vezes. Um único ataque poderia desencadear uma reação em cadeia sem volta. Mas será que, no fundo, a humanidade teria coragem de apertar esse botão? Será que aprenderíamos com os erros do passado? Ou será que somos programados para a autodestruição? Se olharmos para a história, percebemos que a guerra é uma constante na natureza humana. Desde os primórdios, tribos guerreavam por território, poder e recursos. A diferença é que, no passado, as armas eram lanças e espadas. Hoje, são ogivas capazes de apagar civilizações inteiras. E aqui surge a pergunta final: o que nos torna humanos? A nossa inteligência? A nossa capacidade de criar e destruir? Ou a nossa consciência? Será que um dia entenderemos que a única guerra que vale a pena lutar é contra nossa própria ignorância? Os sobreviventes. Em meio às ruínas, pequenos grupos tentam reconstruir algo parecido com a civilização. Alguns sonham com um novo começo. Outros acreditam que a guerra foi um castigo merecido. Religiões ressurgem com força, oferecendo explicações e promessas de salvação. Mas a realidade é cruel, a humanidade está reduzida a uma fração do que foi. E talvez nunca mais volte a ser o que era. O último aviso. Talvez o verdadeiro perigo não seja a guerra nuclear em si, mas o fato de que nos acostumamos com a ideia de que ela nunca acontecerá. Esquecemos Hiroshima. Esquecemos Nagasaki. Esquecemos o terror que essas armas são capazes de causar. Mas a realidade é que a humanidade continua brincando com o fogo. E se um dia as chamas saírem do controle, não haverá ninguém para apagar. O legado. A guerra é o fim ou um novo começo? Se a humanidade aprender com seus erros, talvez um dia possamos olhar para as ruínas e entender que nunca mais podemos repetir esse caminho. Mas será que conseguiremos? Ou a história está fadada a se repetir? Se você chegou até aqui, reflita: estamos no caminho certo? Ou estamos apenas adiando o inevitável? Se esse vídeo fez você pensar, compartilhe. Porque talvez, discutir isso agora seja a única forma de garantir que nunca precisemos viver esse futuro.